A gente vai falar hoje a respeito da a vitória da ressurreição. Repete comigo, a vitória. Tá pegando, diga a vitória. Uau, da ressurreição. Isso, então Mateus capítulo 28, versículo 6, vai dizer assim, Mateus 28, 6 vai dizer assim: mas aqui ele não está, foi ressuscitado. Mas aqui ele não está, ele foi ressuscitado. Aqui ele não está, ele foi ressuscitado. Irmão, você já morreu e voltou à vida? Então deve ser por isso que você não pegou ainda. Mas aqui ele não está, porque ele foi ressuscitado. Como ele mesmo havia dito, vinde e vê o que ele dizia. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque hoje nós estamos aqui em uma noite especial. Hoje nós estamos aqui uma noite onde nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor, do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Oh Deus, foi tudo por causa de Ti, foi tudo pelaquilo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor não desanimou, porque o Senhor foi até o fim. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu toda a potestade. Nós estamos aqui hoje, porque um dia o Senhor decidiu se entregar por nós. Obrigado, Jesus. Você pode falar amém? Amém? Como cristão, hoje nós estamos celebrando o dia mais triunfante e vitorioso da história da humanidade. O dia que Jesus venceu a morte, o dia que Jesus venceu o inferno e o dia que Jesus nos deu a vida eterna. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: você é imortal. Não, fala, você é imortal. Diga assim: o Superman é fictício, mas você é imortal. Tem gente imortal aqui nessa noite? Não, gente, eu estou te falando que o Super-Homem leva bala no peito e ele faz assim. De repente você leva uma bala, você não vai fazer assim, você vai fazer. Só que dessa vida você não vai morrer, dessa vida você vai para a sua verdadeira vida. Eu estou te falando que você é imortal, você não vai morrer. Glória a Deus por isso, porque Jesus venceu. Nós celebramos esse grande dia importante no evento que teve esse lugar há mais de 2000 anos atrás. Então vamos entender, porque antes de falarmos realmente sobre a vitória que nós temos pela ressurreição de Cristo, nós devemos falar do sofrimento que Ele passou. Antes da gente falar a respeito da vitória que Jesus deu para a gente através da sua ressurreição, nós precisamos falar do sofrimento que Ele passou. Então Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 vai dizer assim: em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveite bem. Quanto aos maus dias chegarem, reflita. Repete comigo, reflita. Não, o autor está dizendo: em tempo de paz e alegria, seja feliz, aproveite bem. Mas quando os maus dias chegarem, reflita, diga reflita. Uau! Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha poder de desvendar ou de descobrir o futuro. Nós precisamos entender isso aqui e vamos falar um pouco a respeito da sexta-feira. Quem gosta da sexta-feira diz amém. A sexta-feira, principalmente no Brasil, é um ícone, né? A sexta-feira, ela virou música, não é assim? Vem em mim, sexta-feira, sua linda, sextou, não é assim? Quando chega a segunda, de repente bate aquela bad, aquela deprê. Mas a sexta-feira, ela costuma ser tão almejada de algumas pessoas. Para quem tem Jesus, não tem sexta-feira, não tem segunda-feira, todo dia é sexta-feira, amém? Porque nós somos felizes. Mas principalmente aqui no Brasil, nós descobrimos e nós vemos que as pessoas, elas meio que idolatram a sexta-feira. Elas querem muito que chegue a sexta, não é assim? Elas ficam loucas, para quê? Para de repente não trabalham no sábado. De repente porque elas querem ir para as suas festas, elas querem ir para os seus afazeres. De repente quer ficar na rua até tarde, não sei. Mas as pessoas gostam muito da sexta. Quem aqui gosta da sexta diz amém. Só que a sexta-feira de Jesus, nessa sexta-feira, não foi uma sexta-feira de sextou. Não foi uma sexta-feira triunfante. Não foi uma sexta-feira que Jesus estava cantando vem em mim sexta-feira sua linda. Não. Pelo contrário, ele estava passando por muita agonia. Ele estava passando por muitos lamentos e dor. A Bíblia diz assim que ele foi para o Getsemane orar. E quando chegou lá ele chorou. Ele orou com sua alma e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você consegue imaginar um Deus quase desistindo do seu plano?
A sexta-feira de Jesus não estava lá um sextou, não estava lá uma sexta-feira. Mas, por exemplo, quem aqui já teve um dia ruim, diz amém? Não, quem teve um dia ruim, diz amém? Quem já teve uma semana ruim, diz amém? Então, de repente, você passou um dia ruim, mas a sua semana foi ruim. De repente, você já teve meses ruim. De repente, assim como eu, você já perdeu alguém que você amava e você passou, talvez, anos ruim. Talvez você estava rindo por fora, mas por dentro você estava triste, né? Talvez você estava rindo para todo mundo, compartilhando alegria, piadas, mas por dentro você, só Deus conhecia o seu interior. Então, todo mundo tem esse dia ruim. Todo mundo passa por esse dia ruim. E Jesus, ele passou por esse dia ruim. A sexta-feira de Jesus não estava lá a melhor sexta-feira. Um dos primeiros motivos é que ele foi traído por um dos seus discípulos. A Bíblia diz assim que Judas, ele traiu Jesus. E melhor, ele chega e dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus chama ele de meu amigo. Quando você vê Jesus chamando ele de amigo, de repente você pensa que Jesus está chamando ele de amigo por ironia. Sabe, mulher que tem costume de fazer isso. Homem, quando quer falar mal de outro homem, ele diz assim, aquele capacho, aquele miserável. A mulher, quando quer falar mal da outra, ela fala que era linda, né? Oi, lindeza. Oi, amiga. Cuidado. Não é assim? Então, não, aqui, Jesus, quando ele chama Judas de amigo, ele não estava sendo cínico. Ele não estava imitando as mulheres. Jesus estava dizendo, o seu caráter, Judas, não pode interromper o meu caráter. O seu caráter não pode atrapalhar o meu caráter. Mesmo que você me traiu, eu continuo te chamando de amigo. Se você quiser, eu ainda posso ser seu amigo. Jesus, ele é o amor. Então você consegue imaginar um Jesus que quando Judas dá um beijo nele, dá um tapa na cara de Judas? Satanás. Você consegue imaginar um Jesus que quando Judas dá um beijo nele, ele fala... cobra. Não, ele chama ele de amigo, porque Jesus ele é real. Ele está dizendo para Judas, ainda tem uma oportunidade. Mas a cesta de Jesus não está muito boa, porque ele foi traído por um dos seus discípulos. Quem já foi traído aqui, diz amém? Quando eu digo traído, não estou falando de casamento, gente, por favor. De repente você foi, Deus restaurou, glória a Deus por isso. Mas estou dizendo, de repente, uma amizade que você confiava demais, a pessoa contou um segredo seu. De repente, um patrão que você gostava demais traiu, não sei. Quem já foi traído aqui? Acredito que todos. Então Jesus, ele foi traído nessa sexta-feira. Ele sofreu uma noite de agonia no jardim do Getsemane, foi o que eu falei agora. Ele passou uma noite orando e pedindo a Deus, chorando e pedindo a Deus, conversando com Deus. Então entenda isso. Ele viu quando um dos seus discípulos mais amados e leais o negou por 3 vezes. Um dia Pedro estava tão fora de si que ele achou que ele era o bambambam. Ele achou que ele era o super-homem. Então Jesus disse, Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro olha para Jesus e diz, você está louco? Jesus, a Bíblia diz assim que ele fala em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a... Não, gente, eu sou o caminho, a verdade e a... Então Jesus é a verdade, diga a verdade. Diga forte, verdade. Então Jesus, ele é a verdade. Então Jesus está dizendo, Pedro, ainda que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro diz para Jesus, você está louco? Jesus, naquele momento, gente, se eu fosse ele falar, Pedro, eu acabei de dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tonho, você está chamando a verdade de mentira? Eu sou o caminho, a verdade, dele só sai verdade. Então ele diz, Pedro, você vai me negar. Pedro podia dizer, Senhor, quando? Mas ele diz, você está doido? Nunca. Aí a Bíblia diz assim que quando eles vêm, prendem Jesus, ele pega e vê, naquele momento, um dos seus discípulos mais leais, a qual ele revelou quem ele era, negando ele. Então você consegue imaginar o dia de Jesus, sendo traído por alguém, sofrendo uma agonia no Getsemane, e agora sendo negado por um dos seus discípulos mais amados. Quarto, ele suportou a crucificação e ele foi pregado em uma cruz. Você consegue imaginar os pregos na mão dele? Você consegue imaginar a coroa de espinho? Você consegue imaginar esse dia está sendo tão ruim para Jesus? E eu acredito que o maior, e provavelmente ele pegou, e que ele pagou, foi de ser rejeitado por um tempo pelo seu próprio Pai Celestial. Quando ele clamou, meu Deus, por que me desamparaste? Você consegue imaginar alguém que é 3 em 1, agora separado do Pai? Você consegue imaginar alguém que de repente pensava, agia, falava, tudo de acordo com a vontade do Pai, e agora ele está tomado de pecado, que ele diz, Deus, você me desamparou, Deus, você me abandonou.
Você consegue imaginar um dia ruim assim de Jesus? Então de repente você também já teve um dia ruim assim como eu tive. Mas eu quero trazer à sua memória o que diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Diz assim, nós lemos agora: em tempo de paz e alegria, seja feliz e aproveite bem. Mas quando os maus dias chegarem, reflita. Repete comigo, reflita. Diga, reflita. Então entenda isso. Por que Jesus, ele não desanimou? Porque ele é a palavra. E ele um dia disse para Salomão, a palavra em si um dia disse para Salomão em revelação, a palavra um dia disse para esse sábio em revelação: nos dias felizes, fique feliz, mas nos dias maus, reflita. Você sabe por que Jesus, ele foi traído? Sabe por que Jesus, ele foi negado? Você sabe por que Jesus, ele suportou aquela cruz? Porque Jesus nos dias felizes estava feliz, mas no dia mau ele estava refletindo. Eu acho que você não entendeu ainda. Ele estava carregando aquela cruz, mas ele não estava pensando em si próprio. Ele estava carregando aquela cruz e ele estava refletindo. Ele estava dizendo: no dia 9 de outubro de 1995 o Bruno vai nascer. Ele estava dizendo: a Mensageiros Church em 2014 vai ter um avante, vai ter uma expansão. Ele estava dizendo: eu não posso desistir porque Paulo vai converter. Eu não posso desistir porque as multidões vão vir para essa igreja. Jesus estava dizendo: eu não posso desistir, senão os meus servos não vão estar aqui hoje. E a minha pergunta para você é: o que você faz com esses dias difíceis? Você tem refletido nos dias difíceis? Você tem parado para pensar nos dias difíceis? Ou você tem murmurado nos dias difíceis? Alguém que você ama ficou doente: Jesus, não cuide da minha casa. Perdeu alguém que você ama: Deus, tanta gente. Perdeu o emprego, Deus. Brigou com a esposa também, essa esposa, Senhor, o que você fez? Será que nós temos se alegrado nos dias felizes, mas nos dias ruins a gente tem parado para refletir? Porque Jesus, quando ele estava passando por um dia ruim, ele não murmurou. Jesus, quando estava passando por um dia ruim, ele estava refletindo. E sabe onde está a reflexão de Jesus? Ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, ele estava pensando em nós, ele estava pensando na humanidade, ele estava pensando no Pai, ele estava pensando em tudo, ele estava refletindo. Se você entendeu, pelo amor de Deus, levanta essa mão e aplauda forte o nome de Jesus. Entenda isso. Para Jesus vencer a morte, foi necessário ele passar pela morte. Eu gosto da Marli, porque a Marli pega os trem só de se falar. Para Jesus vencer a morte, ele teve que passar pela morte. Você não entendeu ainda não, né? Você está sofrendo, irmão? Está com dificuldade, irmão? Não é para te matar, é para você vencer. Para ele vencer a morte, teve que passar pela morte. A situação que você está passando hoje não é para te matar, é para você vencer. A situação que você enfrenta hoje, as lutas que você enfrenta hoje, não é para te desanimar, é para você vencer. Deus te fez vitorioso. Ele diz assim que nós somos mais que vencedores. Sabe o que é isso? Mais que vencedores, querido, é você começar um jogo de futebol e você falar: não, eu já ganhei. Mas a gente nem jogou, por isso mesmo, eu já sou mais do que vencedor. Essa luta que você está passando, Jesus já venceu ela. Você é mais que vencedor. Você não está passando por isso para te matar, você está passando por isso para você vencer. Diga: eu estou passando por isso. Diga: eu estou enfrentando isso para mim vencer. Quem acredita nisso? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fossemos feitos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos a justiça de Deus. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, mas contudo, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, deixa eu trazer a memória. Eu disse que isso aqui foi em João 16:33. Sabe quando que Jesus vai morrer? Lá para João 17, lá para João 18, lá para João 20.
Segue as partes da sua Bíblia para você ver. Mas em João 16:33 ele está dizendo: eu disse essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16, Jesus está dizendo que venceu o mundo, gente. Só que ele não havia morrido na cruz ainda. E ele não havia ressuscitado ainda. Em João 16 ele está dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já tinha convicção no seu coração que ele era mais que vencedor. De repente essa luta você não está vendo, mas Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. De repente você está passando uma situação que você não está vendo a solução. Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, porque eu já venci. Antes dele ir para a cruz, ele está dizendo: eu já venci o mundo. Jesus tinha certeza no seu coração. Jesus não te trouxe aqui na terra para andar cabisbaixo. Deus não te trouxe aqui na terra para chegar na igreja com cara de tacho. Deus não te trouxe aqui na terra para chegar na igreja com cara de quem comeu giló. Jesus está dizendo para você: eu venci o mundo, então tem de bom ânimo. Seja alegre, seja feliz. Gente, ele só vence o mundo e a morte depois que ele vai para a cruz. Nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o pecado por nós, para que nós fossemos justificados por Deus. Só que Jesus em 16, João 16, ele afirma: eu venci o mundo. Antes de morrer ele diz: eu já venci. Precisamos ter essa convicção. Bate no seu peito e diga: eu sou vencedor. Não, com essa coragem você não é não. Diga: eu sou vencedor. Nós somos uma igreja triunfante. Diga: eu sou vencedor, porque Jesus me fez mais que vencedor. Foi isso que ele fez por nós. Então ele está dizendo: tem de bom ânimo. A vitória que foi realizada através da ressurreição. Entenda isso. Quando Jesus foi para a cruz e depois ressuscitou dos mortos, ele realizou uma grande vitória para a humanidade. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Nós fomos libertados da morte e do inferno, e nós recebemos o senso da imortalidade. Uau! Eu estou dizendo que a cruz que ele estava carregando era para mim e para você, mas ele se fez pecado por nós. Ele carregou a nossa cruz e ele disse para você: olha, você vai viver aqui na terra. De repente você viva 20 anos, de repente você viva 30 anos, de repente você viva 70, 90. Essa terra é boa de se viver. De repente você viva 100 anos, mas entenda isso aqui em nome de Jesus: eu estou te dando a imortalidade. Os seus dias vão passar como um vento, os seus dias vão passar como brisa. O que você faz hoje vai ser esquecido, mas entenda: eu estou te dando a imortalidade. Eu estou te dando a vida eterna. Eu estou te dando a vitória sobre o inferno. Eu estou dizendo para você que se você quiser, se você levantar as suas mãos, se você reconhecer que Ele é Jesus, você não precisa passar a sua eternidade num lago de sofrimento. Você pode passar a sua eternidade do lado dEle, porque foi isso que Ele conquistou para nós. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10: e que agora que se manifestou pelo seu aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, a qual destruiu a morte e trouxe a luz e a imortalidade pelo Evangelho. Entenda isso: nós temos o poder e a vitória sobre o diabo. De repente você está aqui hoje e você se sente dominado pelo diabo. De repente você está aqui hoje e você se sente dominado pelo pecado. Mas Jesus está dizendo para você: eu conquistei a salvação, eu conquistei a vitória através do Evangelho. Eu entreguei para vocês a imortalidade. Então o sofrimento que nós passamos nessa vida são leves comparado com a glória que Deus há de revelar para nós. Aquilo que você passa aqui hoje é muito leve comparado que quando Jesus ele estiver no portal do céu para te receber com as mãos furadas, olhando para você e dizendo: entra, bendito do meu Pai, vinde, bendito do meu Pai, porque eu venci o mundo. Vocês tiveram bom ânimo, vocês tiveram fé, então entre, porque o sofrimento que vocês passaram na terra é incomparável com a glória que há de se revelar para aquilo que Deus tem para nós. Tem gente que acha que o sofrimento daqui é eterno. A pessoa perde alguém, ela morre. Teve uma pessoa que ela veio falar comigo, e eu estava cortando cabelo, e ela diz assim para mim: olha, eu estou inconformado porque Deus tirou sua mãe. Cortando meu cabelo, eu olhando para ele, eu falei: estou inconformado, cara, você é uma pessoa boa, sua mãe é uma pessoa de Deus.
Eu não aceito. Começou a chorar, eu não aceito isso não. Você também é filho dela? Você também é parente dela? Não entendo como você consegue sorrir. Não entendo como é que você consegue ser alegre. Eu não entendo como é que você consegue acordar de dia e falar com as pessoas bom dia. E as pessoas falavam bom dia. As pessoas podiam falar com você bom dia e você responder só se for para você. Como que você consegue? Eu disse, olha, eu não sei como que eu consigo, mas eu sei que eu estou guardado nas palmas da mão de Deus. E eu tenho uma convicção no meu coração. A minha mãe, ela não morreu, minha mãe está viva e ela está com Deus. De repente você perdeu alguém assim como eu. Você vive lamentando por isso. Deixa eu te falar uma coisa. A imortalidade, a vida eterna é o que importa. Jesus conquistou isso para você. E você vai reencontrar essa pessoa. Se alegre no Senhor. Você vai dar um abraço nessa pessoa. E digo mais, lá no céu não tem choro. Lá no céu não tem conta para pagar. No céu não tem CEMIG, irmão. No céu não tem o SAI. Não tem conta da Vivo. Não tem boleto. Lá no céu é só alegria. No céu não tem cobrador. Eu vim aqui cortar sua internet. O Wi-Fi de lá é liberadíssimo. É conexão com o Pai. No céu não tem energia porque Jesus, Ele é o sol da justiça que ilumina toda a terra. Então Jesus venceu o pecado. Jesus, Ele venceu a morte. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. A Janderli está aí na porta. A Janda está aí. A Janda está aí. Tem a placa para mim aí. Jesus venceu o Covid. Tem essa placa aí. Eu queria que a Janderli ficasse aí na porta, por favor. Se isso possível. Segurando a placa, Jesus venceu o Covid. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 diz assim: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode levantar essa placa bem alto? Você já viu quando dois lutadores estão no ringue, de repente o cara ganhou, ele levanta a placa e sai andando assim? Você não precisa andar igual aquelas mulheres andam, mas você pode levantar essa placa, por favor? Janda, depois que eu falar o significado de anunciar, eu quero que você entre com essa placa no corredor da igreja. Você vai subir aqui em cima e mostrar para todo mundo, pode ser? Beleza? Então presta atenção. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O significado de anunciar é fazer saber, publicar notícias ou dar uma boa notícia. Tem gente que pegou no seu espírito. Não. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sempre que você pega um copo de vinho, sempre que você pega um pouco desse pão, você está anunciando no inferno. Você está anunciando para o seu pecado: Jesus venceu. Você está falando para o mundo: Jesus venceu. Você pode aplaudir mais forte acima da sua cabeça. Você pode aplaudir mais